Fala galera, Hugo Pessoa. Hoje a gente vai trocar uma ideia com o Thiago Laranjeira, um cara que trabalha com game, vai ter uma atitude muito positiva aí, que hoje mesmo, por coincidência, eu até vi uma postagem no Facebook de uma galera meio que se queixando um pouco do mercado de games no Brasil. Na verdade, a galera do Unity 3D também, no grupo do Facebook, e muita gente falando que, na verdade, o que o cara precisava era ter uma atitude mais proativa, assim, diante do cenário, e juntar uma galera e, de repente, começar a fazer. Então, a gente vai entender um pouquinho da história do Thiago, como é que ele começou aí essa trajetória dele, e depois vai ter uma parte técnica também dentro do Houdini, com procedurais, que tenho certeza que vai ajudar para essa galera aí que está querendo ingressar nesse mercado de games também, ou só começar também, enfim, abrir o mercado, abrir a cabeça e começar a trabalhar com isso. Thiago, meu velho, nosso contato foi bem ágil, a gente no instante desenrolou essa história, marcou. Te agradecer por estar participando dessa terceira edição, espero que seja positiva para você também, velho, que você aproveite. E na outra edição a gente teve um baiano, Jorge Santos, era do interior da Bahia, aí trabalha com colecionáveis. Agora mais... Conhece? Aí. Mais um representante da Bahia. Simbora, meu velho, bem-vindo. Fala um pouco sobre você. Muito obrigado primeiro, velho, porque eu acompanho, né? Acompanhei as últimas edições e acompanho os artistas também, né? E eles participam desses eventos e é sempre muito bom a gente estar em contato e, né? Começando a ver, pô, o cara veio de lá também, eu também posso e tudo mais. E isso aí que você tá fazendo, velho, não tem preço, viu? Não só pra mim, mas pra comunidade em geral, porque é o que você tava falando aí do grupo, né? O pessoal lá muitas vezes acha que as coisas são muito, muito mais complexas e distantes e termina comendo mosca, né? Porque não faz contato, não troca essa experiência, não vê a história de outras pessoas que chegaram onde você quer chegar. Então, assim, para mim é um prazer estar aqui, porque eu era uma dessas pessoas que não imaginava que isso poderia acontecer comigo no período de tempo que aconteceu, porque tem pouco tempo que eu estou na área. Eu tenho 2 anos estudando arte 3D. Meu background era de programação, eu fiz faculdade de computação. E sempre fui um cara muito criativo, mas não sentia que eu podia dar vazão a essa criatividade com as coisas que eu vinha trabalhando até então e resolvi fazer essa mudança de área, né? Aí fiz um curso aqui de desenvolvimento de jogos na Saga, e nessa que eu fiz esse curso na Saga foi que eu comecei a entender como é que o mercado funcionava, né? Que é muito maior e muito mais complexo, né? São muitas pequenas tarefas que pessoas se especializam naquilo, né? Grooming, que tem o Vinícius Tokui aí que vai falar aqui também, não é? E por aí vai. Então, assim, eu comecei a ter uma outra perspectiva a partir do momento que eu fiz a Saga. Tô nessa transição de carreira, ainda tem algumas coisas que eu faço de serviços por fora, mas hoje, cada vez mais dentro da área de jogos e tentando, né, tirar algo daqui. Aí surgiu essa oportunidade de falar com você aqui pela Conarte. Eu fico até sem palavras aí, que é incrível. Pra mim já começou aqui agora sendo incrível. Velho, massa, fico feliz com você também. Então você está há 2 anos aí dentro do mercado. Fala um pouquinho da Zero One para a gente entender também como é que surgiu essa ideia aí. Pronto. A Zero One Beat já era minha empresa era uma software house aqui em Salvador, onde eu estava fazendo sites, sistemas e aplicativos, né? Só que por divergências com sócio e tudo mais, ele queria focar num tipo de modelo de negócio, eu em outro, e a gente foi começando a esfriar, terminou que o CNPJ da empresa ficou comigo, e eu falei, não, vou converter ele num estúdio de jogos, né? E hoje o meu objetivo aqui, dentro dessa ideia aqui da Zero One Beat, é fazer um estúdio de jogos outsourced de arte, né? Então, no início, agora eu não estou fazendo jogos completos, mas eu estou terceirizando para programadores a parte de arte, né? Aí é por isso que eu fiz, que eu comentei com você, inclusive, que eu faço a mentoria do Rafael Dias, da Academia Produção de Jogos, né? Ele tem uma mentoria chamada Next Level. E aí lá, essa galera se junta para fazer jogos e tem a galera que é programador e a galera que é artista, né? E aí lá a gente começa a fazer parcerias
E nessas parcerias, a gente toca esses projetos que eu não posso nem falar, na verdade, agora de quais são esses joguinhos que a gente está para lançar, mas a proposta da Zero One é essa, né? Eu me apaixonei tanto por arte, e principalmente arte 3D, que eu quis fazer um estúdio de outsourcing de arte, né? Para cuidar da arte e vender esse serviço. Eventualmente, quando eu acabar e tiver uma experiência assim de lançamento, lancei um jogo, tá? É assim que faz. Eu vou querer fazer coisas sozinho, né? Já que eu tenho um background de programação e comecei a parte de arte com a Zero One. Mas é um desafio incrível, tanto na dificuldade quanto no propósito em si, né? Não, tenho que conseguir fazer, vejo as pessoas fazendo, né? Então, assim, a proposta da Zero One é essa, né? Criar arte para jogos e terceirizar esse serviço. No futuro, quando eu começar a fazer mais essa questão de jogos por conta própria, não em parceria terceirizando a parte de arte, eu vou focar em modelos educativos, né? Eu tenho vontade de fazer jogos que sejam educativos. Mas vamos lá daí. Você então a Zero One é uma empresa de outsourcing? Hoje eu estou me estruturando como outsourcing de arte. Certo. Então, quem precisa de fazer uma sequência de arte para o jogo dele, seja alguns levels ou alguns props, eu presto esse serviço, entendeu? Tá. Aqui em Recife tem acho que umas quatro maiores empresas aqui, assim. Diorama, não é? Se eu não me engano. Diorama, Black Zebra, a Cocu e a Pulga, se eu não me engano. Tem a Manifesto Games também. Enfim, é uma galera boa, participou até de alguns títulos importantes aí de mercado internacional, tanto da Sony quanto da Microsoft. Mas é uma ideia que você consegue tocar com parcerias também, né? Isso, exatamente. Você não necessariamente você precisa fazer tudo por enquanto. Exatamente. Sozinho a gente pode ir até mais rápido, mas eu acho que junto a gente vai mais longe, né? Exatamente, a ideia é essa, velho. É porque você falou que você não pode mostrar nenhum projeto do que está trabalhando hoje, né? Não do pessoal de lá, né? Eu posso... O que eu tenho aqui são as coisas do curso que eu estou gravando, que é o do Houdini, que é o que eu quero fazer. Dentro da Zero One, eu vou ter uma parte educativa, que é a Indie Dungeon, né? É o calabouço indie. Você vai entrar no calabouço comigo e você vai upar alguns levels e sair de lá com mais conhecimento, né? Então, lá na Indie Dungeon, eu vou estar oferecendo diversos tipos de curso a respeito das coisas que eu aplico no meu dia a dia, né? Nesses projetos. Então, o proceduralismo é uma das coisas que me chamou bastante atenção. Por quê? Aí, só para dar uma pincelada aqui sobre isso. Eu tenho certeza que todo mundo que vai assistir nossa conversa aqui usa Netflix em casa e já abriu o Netflix, já deu uma olhadinha lá e ficou entediado em algum momento, né? Não sei se isso acontece com você. Você passa no catálogo da Netflix e fala, putz, velho, já vi tudo isso aqui. Pois E a gente não viu nem um terço do que tá lá, né? Então, existe uma demanda sem fim para novos conteúdos de qualidade. Porque, só para você ter noção, o Netflix investiu esse ano 10 bilhões de dólares em conteúdo original. Então, assim, as pessoas querem esse conteúdo original e não tem gente para produzir isso. E aí é que entra o proceduralismo, né? A inteligência artificial dentro do mercado de entretenimento. Porque como é que a gente satisfaz uma demanda que é sem fim? Só com um fornecimento sem fim. Concorda? Então, assim, o proceduralismo, que é o que eu tenho aplicado aqui nos meus projetos, eu acho que vai ser um grande diferencial nos próximos anos no mercado de games e em todos os outros mercados que ele se encaixar de alguma forma, né? Então, a ideia do Indie Dungeon é criar esse senso de comunidade e esse nicho de fomentar, né? Esse nicho de possibilidades que vai começar a crescer cada vez mais a partir de agora. Então, eu quero pegar essa onda desde o início e eu acho que educando as pessoas nessa temática pode ser um excelente começo, pelo menos dentro da minha visão. Então, assim, você vê que a Zero One Beat, ela tem algumas vertentes, né? Eu divido meu horário para poder dar conta dessas coisas. Então, tem uma parte de produção de jogos, tem uma parte de tutoriais, tem uma parte disso, uma parte daquilo. Mas que eu tô, a partir de agora, de 2019, né? Começando a estruturar esse negócio.
Você vê que o curso ainda não foi nem lançado, né? Mas já estou em 70% das edições. Cara, então, vamos fazer o seguinte. Porque para mim também vai ser um aprendizado ver essa parte de procedural dentro do Houdini. Eu tenho um projeto de uma animação, de um curta, de sci-fi, que ele tem umas landscapes. Eu não sei se tu chegou a conhecer o VUI, um programa de construção de landscape. Ele é bem antigo, velho. Não sei nem se a galera tá usando ele hoje em dia. Não. E tinha uma das coisas que era com procedurais, né? Eu lembro de tentar estudar uma parte procedural já dentro do Max para agilizar o processo de render, agilizar o processo de construção de cenário e tal. Então vai ser um aprendizado para mim ver como é que tá hoje em dia e como é que isso é feito dentro do Houdini. Então a gente começa, você vai para a parte prática e o que for surgindo eu vou perguntando, velho. Vou ficar na minha aqui, fazer uma coisa bem didática para você ficar bem à vontade aí. Pode jogar e o que for surgindo eu vou falando na medida do possível aqui. Eu vou compartilhar minha tela com você aí, pode ser? Beleza. Apareceu ali? Tá aparecendo. A tela aqui do Houdini? Sim. Então, vou dar uma pincelada aqui, o porquê o workflow procedural é tão poderoso, beleza? Mete bronca aí. Então, aqui o Houdini, ele tem os mesmos conceitos dos outros softwares 3D, né? Então, você vai trabalhar, tem muita parte de modelagem poligonal, você vai trabalhar em cima de vértices, edges e faces. Só que o Houdini ele acrescenta um novo conceito que eu jamais vi em outro software, que é o conceito de pontos, né? Então, eu vou criar aqui um cubo só para mostrar para você o que é esse conceito de pontos. Então, o Houdini ele funciona, só para antes de mostrar esse cubo, o Houdini ele funciona com uma interface como Substance Designer, né? Que ele usa o Node Based System, né? Tipo uma programação visual. O mesmo sistema que, às vezes, o Maya usa para o Shade, o Blender também, o próprio Blueprint da Unreal é também nesse esquema. Então, aqui eu tenho uma viewport, aqui no canto esquerdo. Aqui no centro, eu coloquei o Network View, que é onde a gente vai fazer a receita, né, do Houdini, o código, aqui, que são os nodes. E aqui tem um painel de parâmetros, né? Então, aqui eu vou jogar um node que é o node de Geometry, que é para eu poder adicionar uma geometria na minha cena. E aí aqui eu vou mostrar para vocês que o Houdini ele trabalha com múltiplas camadas, né? Então, dentro desse node aqui, você vê que as propriedades dele não tem nada, né? Só tem translação, rotação, escala. Mas dentro dele aqui, ele tem um novo espaço que eu posso criar coisas aqui dentro. Então, se eu clicar aqui e digitar agora Box, por exemplo, ele vai jogar uma caixa dentro desse node de geometria que eu tenho aqui dentro. E eu posso setar a visibilidade dela aqui com essa flag azul, né? Então eu posso ter vários objetos na minha cena e mostrar cada objeto ou ocultar, como em outros softwares, né? Que você faria no Outliner, por exemplo. Então aqui no Houdini a gente faz esse controle direto do node. Então, o que é que eu quero mostrar para vocês? Quando eu abro aqui essa opção do Houdini, que tem aqui Display Points, esse pontinho aqui, ele vai mostrar esses pontos para mim como se fossem vértices, tá vendo? Só que o que é que acontece? Esse conceito de ponto, ele é um vértice que ele é sobreposto. Então, por exemplo, no lugar onde teria esse vértice aqui, eu tenho 3 pontos, que seria o vértice da face de cima, o vértice daqui do canto esquerdo superior dessa face da frente e o vértice direito superior dessa outra face, né? Então, é como se fosse um conceito onde eu tenho informação compactada ali naquele mesmo ponto. Por isso você consegue manipular a malha com mais flexibilidade. E aí o que é que eu vou mostrar para vocês? Onde é que a gente aplica esse conceito aqui do Houdini? Então, por exemplo, eu tenho aqui essa caixa que é representada visualmente aqui e esse node é a representação do código dessa caixa. E se eu quiser, por exemplo, mover essa caixa aqui no espaço da minha grid, eu não vou fazer isso manualmente, como eu faria em um software onde eu ativaria o gizmo e pegaria aqui o objeto e moveria, né? Então, eu tenho que usar um node aqui, que é o node de transformação, né? Que eu transformo. Então, quando eu jogo esse node e conecto uma coisa com a outra, o que é que vai acontecer com essa caixa? Agora nada,
porque eu não fiz nenhuma transformação ainda, elas estão zeradas aqui, tá? Mas se eu pegar aqui essa transformação, então eu tenho aqui x, y e z, se eu pegar ela aqui e mover no eixo... Deixa eu ocultar essas abas aqui rapidinho. Então, se eu mover aqui no eixo X ou YZ, deixa eu mostrar aqui para você, essa caixa ela mexe lá, tá vendo? Na viewport. Então, qual é a grande vantagem do Houdini? Só para mostrar para você agora a diferença dele. Se eu adicionar um novo node aqui, que é o merge, né? Que é o de juntar os nodes que eu tenho aqui, ele vai criar um funil e somar as informações dentro desse node. Se eu conectar a caixa direto no merge também, quando eu disponibilizo aqui a visão desse node, o que eu tenho agora são duas caixas. Entendeu? Então, assim, o que acontece aqui no Houdini é o seguinte: você, com um único objeto, você consegue ter múltiplas interpretações desse objeto de forma independente. Então, assim, ele otimiza muito. É como se fosse um sistema de instanciamento, né? Então, eu vou mostrar para você o porquê que isso aqui é interessante. Então, vou deletar isso aqui. Vou criar um exemplo, um tutorial básico aqui de como fazer, por exemplo, uma pedra no Houdini. Só para você entender. Eu vou adicionar aqui uma caixa de novo. E com essa caixa aqui, logo depois eu adicionar um node que eu chamo aqui de mountain, que é montanha. O que ele vai fazer é um ruído nessa caixa, tá? Então eu vou conectar aqui os dois e vou ligar aqui o mountain. E a gente vê que a minha caixa aqui, ela gerou um noise nela, né? Ela deu uma distorcida, percebe? Então o que é que acontece? Depois que eu faço isso aqui, se eu fizer, por exemplo, um jitter, point jitter, e adicionar logo abaixo, eu consigo exagerar com o jitter essa distorção dos pontos, tá? E aqui eu tenho esse parâmetro no node de jitter, que é o seed, né? Que é a semente dessa distorção. Então, se eu variar aqui essa semente, eu consigo ter diferentes variações desse noise, entende? Então, o que é que eu vou fazer aqui para mostrar para você? Eu estou criando um lookout aqui do que seria o meu sistema de pedras. Eu vou agora criar o node de remesh, que é como se fosse um node de retopologia. Eu ativo aqui essa retopologia. Deixa eu ativar a visão de wire shade para eu poder ver as faces, né? Então ele triangulou aqui minha malha. Então o que é que acontece aqui, ó? Só para você ver. Assim que eu faço aqui esse meu remesh, ele subdividiu a minha superfície e eu posso agora criar um outro node de smooth, por exemplo, para suavizar. Ele vai suavizar em cima dos pontos, então por isso que ele aparece aqui esse P. E aí eu tenho aqui um formato mais suave dessa minha distorção aqui do mountain e do jitter, tá? Então qual é a vantagem aqui do proceduralismo? Por exemplo, eu não gostei do formato aqui dessa malha, eu acho que está muito exagerada. Então, no workflow tradicional, se você chegar num ponto onde você já chegou numa forma, você teria que recomeçar tudo do zero, né? Então aqui, eu simplesmente subo aqui na minha rede de network de node, em qualquer um desses nodes, e eu posso mudar essa configuração. Então, por exemplo, aqui eu vou vir aqui no mountain e vou diminuir aqui as octavas dele, né? Que é a quantidade de ruídos. Vamos ver se ele gerou algum resultado. Pouco. Roughness está em 5. Se eu botar o Roughness 1, ele já mudou aqui um pouquinho para mim a forma. Tamanho de elemento, se eu aumentar aqui, ele também vai fazer alguma distorção aqui. Então, você com o proceduralismo, você consegue gerar todos esses dados aqui, que depois eles vão ser exportados como é que eu diria? Como variações de uma mesma receita, né? De uma mesma ordem lógica, né? Que é o que a gente está criando aqui. Então, só para exemplificar isso aqui de uma forma melhor, eu vou abrir aqui um arquivo meu para mostrar para vocês esse processo aplicado direto numa malha que é útil, tá? Então, vou abrir aqui
o meu projeto, ele vai processar aqui, vai demorar um pouquinho para carregar. Como ele faz toda a receita, né, aquela quantidade de nodes do código, ele demora um pouquinho para processar, tá? Então, agora que o arquivo abriu, vou vir aqui na minha viewport. Vou mostrar aqui um pouquinho desse projeto que eu estou fazendo, né, que é o do curso, o Astromaker, tá? Então aqui, ó, aqui eu tenho uma série de nodes que eu criei e dentro desses nodes, cada um deles tem uma receita, tá? Então vou mostrar aqui o Asteroid Generator, tá? Então vou ativar aqui a visão dele. Ele vai começar aqui para mim, aqui embaixo, ó, processando e cozinhando a operação, né? Cooking Operation. Aí ele está processando aqui os UVs e vai mostrar o arquivo aqui para mim. Deixa ele abrir. Então aqui, ó, aqui é basicamente aquela mesma pedra que eu estava fazendo no exemplo agora há pouco, mas com um formato mais de pedra mesmo, né? Então a gente vê aqui que eu tenho aqui um mini asteroide que eu uso aqui no meu arquivo. Então quando eu vou abrir aqui, ó, o Asteroid Generator, eu vou começar aqui do primeiro node, que é a Base Mesh, né? Então para essa esfera aqui, para essa pedra, eu usei uma base de esfera, mas com pouca poligonagem, pouca subdivisão. Aí fiz a mesma coisa que eu fiz agora há pouco, usei um jitter aqui, então vou habilitar aqui no flag do jitter, a gente vai ver que ele já deu a distorção da malha. Logo depois eu fiz um remesh, eu estou fazendo o mesmo passo que eu fiz na estante, tá? E ele subdividiu aqui um pouco mais, triangulou aqui a minha malha. Depois eu utilizei aqui o Smooth e ativei ele, então ele já perdeu aqui um pouco daquela crispidez, né, que tem aqui quando eu tô aqui com o remesh, desculpa. Quando eu tô com o remesh aqui ativo, a gente vê que ele tem algumas quinas bem marcadas aqui as normais aqui nessas faces aqui. Então quando eu dou o smooth, ele suaviza para mim isso, tá? E aí eu vou continuando aqui. Eu tenho aqui o tamanho do meu asteroide, que eu posso simplesmente a qualquer momento voltar aqui. Ah, não gostei desse tamanho, eu preciso maior. Eu posso vir aqui na escala e aumentar ou diminuir essa escala, tá, do meu asteroide. Ou reduzir a quantidade de polígonos, se eu achar que isso aqui, quando eu for multiplicar isso aqui para uma nuvem de asteroides, por exemplo, como eu uso no meu jogo, se eu for multiplicar isso aqui, fica muito polígono, né? Porque eu vou usar, sei lá, uma nuvem de 50 asteroides. Então, quanto mais polígono eu tenho um asteroide pequeno aqui, mais ele aumenta a poligonagem final da malha do... Eu tava falando que deu um crash aqui antes, galera, então a gente deu esse corte aqui, na edição vai ficar alguma coisa bem cortada mesmo assim, provavelmente, mas vamos continuando. Pronto, tá. Então aqui, logo após isso aí que eu tava mostrando, eu acho que eu peguei um cubo e multipliquei ele em cima de uma grid para mostrar para vocês como é que esse processo de multiplicação... Pronto, aí essa multiplicação não pegou. Não pegou? Não. Pronto. Vou mostrar aqui rapidinho. Beleza. Pronto. Então, o que eu tinha mostrado foi que eu criei um node de box e um de grid, né? Então, aqui quando eu revelo o node de box, eu vejo a box aqui na minha viewport. E quando eu boto aqui no da grid, eu vejo a grid aqui na minha viewport também, né? Com os pontinhos aqui que eu habilitei do display points. Que não são vértices, tá? São pontos. É diferente do conceito de vértice. E depois o que eu fiz? Eu habilitei a função aqui de copiar para pontos com esses dois inputs, né? O input de qual é a geometria que vai ser copiada e o input de qual é a geometria que vai ser usada como referência para cópia, né? Então, quando eu habilito aqui, ele mostrou para mim cada cubo em cada um dos pontos da minha grid, tá? E eu usei o node transform antes da cópia e depois do box para poder diminuir o tamanho aqui do meu box e gerar esse efeito aqui, tá? De escalonamento, para a gente ter uma visão melhor da grid, tá? Só que o que é que acontece? O que é que eu queria dizer? Essa é uma aplicação aqui que é simples, né? É teórica, é só para você entender como é que funciona o Node. Mas existe uma aplicação prática para isso, que é o que eu queria mostrar aqui com o meu... Deixa eu ocultar aqui esse exemplo. Com o meu sisteminha planetário, né, que é o da Terra. Então, eu tenho aqui essa minha Terra, tá? E o que é que eu fiz? Quando eu habilito aqui os pontos, a gente vai ver que eu tenho aqui diversos pontos na minha superfície, em toda a junção de polígono, né? Como se fossem os vértices.
Mas cada ponto desse, ele carrega um atributo, né? Que é uma informação ali dentro. Então, no Houdini, ele tem essa função aqui que a gente chama de Geometry Spreadsheet. É como se fosse uma tabela de dados, né? E essa tabela, quando eu abro, ele diz aqui, ó, o número de pontos, né? Cada ponto que tem na minha geometria, ponto 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3, a posição desse ponto no eixo X, no Y e no Z, e nesse caso aqui ele mostra a cor também, tá vendo? Então ele tem uma cor para cada ponto, que é o que define a cor do meu objeto como um todo, né? Isso aqui é como no ZBrush, quando a gente tem lá o Vertex Color, né? Então o que é que acontece? Com o Houdini, eu consigo dizer para que os pontos que têm uma determinada característica, que nesse caso são cores que eu escolhi, eu consigo copiar a geometria para cima desses pontos, né? Então a gente vê aqui que logo abaixo do meu Planet Generator, eu tenho o Vegetation Generator, né? Que é um criador de vegetação. Então quando eu habilito aqui o Vegetation, deixa eu habilitar ele aqui, o que ele está acontecendo, ele vai carregar para mim, deixa ele processar. Como o Houdini ele é um software basicamente de simulação, né? Ele é muito usado para VFX. Toda vez que você faz uma alteração na receita dos nodes aqui, ele tem que reprocessar essa informação para construir proceduralmente aquilo que você está tentando fazer, né? Então, assim, tem que ter um pouco de paciência esperando esses carregamentos serem feitos aqui. Principalmente quando a arte já está mais para o final, como é o caso dessa daqui, que já está toda pronta e já está fazendo bake, UV automática, retopologia e tudo mais. O que ele vai fazer é, a partir do momento que essa vegetação for mostrada, né, ela for revelada, ele vai copiar o tipo de vegetação que eu criei aqui dentro, que são basicamente cones e esferas, né, cones representando árvores e esferas representando grama, em cima das áreas que tem a cor verde, né? Então, para ele chegar nessa conclusão, ele tem que saber que os pontos dessa região aqui tem essa cor, né, que é o verde. Deixa ele aparecer aqui para mim. Pronto, mostrou aqui, ó. Então, o que é que eu vejo aqui, ó? Ele criou para mim aqui cones, né, que eu usei como árvores, e esses pontinhos aqui, essas esferas que eu usei para representar a grama, né? Então, eu quis representar esse planetinha aqui e dizer que aqui é a vegetação do planeta, tá? Então, como é que isso aqui foi feito? Exatamente da mesma forma que a gente usou no exemplo dessa outra geometria aqui, ó. Deixa eu desabilitar a terra e a vegetação, só para mostrar para vocês aqui de novo. E quando eu reabilitar lá, como ele já processou, vai ser mais rápido. Então, é basicamente esse mesmo conceito aqui, ó, tá? Só que o que é que acontece? Quando eu estou aqui, aí eu voltando aqui para esse exemplo, quando eu estou aqui com essa grid, né? A grid ela é toda dividida perfeitinha, né? Então, assim, dá aquela sensação de estranheza porque não tem naturalidade nisso aqui. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso usar o node de scatter, né? Que ele vai fazer o quê? Ele vai redistribuir esses pontos aqui dentro. Você vê que ele aumentou bastante aqui, consideravelmente, a resolução. Por quê? Porque aqui dentro do node de scatter, ele está usando uma contagem total de 1000 pontos. Eu não quero 1000, eu quero, por exemplo, 100 pontos. Então, você vê que ele tem parecido como, se eu der um bypass aqui no scatter, você vê que ele organiza mais uniforme. Mas se eu tirar o bypass do scatter e o node for processado através do scatter, você vê que ele já gera aqui um pouco de randomização aqui nessa distribuição, tá? Então, é assim que a gente usa aqui, deixa eu desocultar aqui o exemplo, é assim que a gente usa aqui esse esquema do planeta e da vegetação, né? Então, ele está criando aqui esses dois tipos de geometria, né? Que é a geometria triangular para as árvores e a geometria redonda para a grama. E eu tenho o controle total desses parâmetros aqui. Então, por exemplo, quando eu entro aqui dentro do Vegetation Generator, eu posso vir aqui na função, você vê aqui, ó, como tudo no Houdini é contextual, né? Só para você entender. Então eu tenho aqui, ó, o Vegetation Generator, aqui para mim aparece como um node só, né? Mas aqui dentro eu tenho diversos nodes aqui dentro, tá? E aí essas duas colunas aqui na frente, aqui essa primeira e essa segunda, elas são utilizadas para quê? Para eu fazer essa diferença de geometria. Então, na primeira receita, que é aqui a da esquerda, eu estou fazendo as árvores. Então, se eu botar aqui, ó,
eu tenho aqui um copy to points, copiando árvores para pontos. Se eu ligar aqui, eu só vou mostrar as árvores, ele só vai revelar as árvores. E se eu utilizar esse outro copy to points aqui, né, que é o grass, que é o da grama, se eu habilitar, ele vai mostrar só o da grama, tá vendo? E tudo isso, como eu falei, né, ele está sendo gerado em cima da cor verde da minha terra, né? Porque eu criei uma regra que ele vai considerar apenas os pontos que tem coloração verde na informação dele, né? Nesse Geometry Spreadsheet aqui, tá? Então, o que é que acontece? Deixa eu voltar aqui para a cena. O que é que acontece? O mais legal do Houdini é o seguinte. Quando a gente está fazendo Aí deixa eu explicar isso aqui sem mexer, para você entender. Quando a gente está fazendo uma arte no ZBrush, no Maya, no Blender, onde seja, quando você chega no final da arte e você salva o arquivo final, o FBX, o OBJ, o Alembic, o arquivo que você esteja usando, esse arquivo, você, claro, pode voltar e mudar algumas coisas, mas você não pode mudar ele completamente, justamente porque não fica o histórico, como a gente mostra aqui no Vegetation, o histórico de ação do processo que está sendo utilizado para construir a geometria que você quer. Então, assim, eu posso simplesmente aqui nessa vegetação, eu falo, pô, aí meu diretor de arte, ele fala para mim, pô, Tiagão, massa, legal, mas eu não gostei desses... Deixa eu pinar aqui. Eu não gostei dessa graminha aqui, eu tô achando que ela tá muito grande. Eu posso simplesmente vir aqui no tamanho da grama e diminuir a escala dela, tá aqui como 2.5, eu vou botar 1. Opa, 1 ficou muito pouco, 1.5. E ela já diminuiu aqui para mim, ela tá bem menorzinha agora. Então, assim, as correções que o diretor de arte te propõe vão ser muito mais simples de serem revistas e implementadas do que no workflow tradicional, que você teria que refazer do zero a questão, né? Então, assim, beleza, agora ele fala, não, agora beleza, o tamanho tá ok, esse tamanhozinho aí tá ok, mas como você diminuiu o tamanho, ficou com pouca informação aqui dentro. Então, eu quero que você bote mais pontos aqui. Então, eu posso simplesmente vir aqui no scatter dessa vegetação, no caso da vegetação da parte que eu estou usando aqui da grama, né, da bolinha, e posso dizer que aqui dentro eu não quero, aqui ele está botando aqui 700 esferas, né? Eu quero botar 7.000 agora. Então, ele vai aumentar consideravelmente a densidade que ele vai povoar essa informação nessa área daqui para mim, tá? Então, da mesma forma, eu posso fazer aqui com as árvores. Eu tenho aqui algumas árvores. Eu posso dizer, pô, essas árvores aí, para mim, não estão bacanas porque elas estão muito espaçadas. Eu quero mudar isso aí. Então, eu vou vir aqui no scatter das árvores e vou aumentar a população delas. Vou botar 500 árvores. Botei aqui o valor, ele já apareceu. Essas árvores geradas aqui para mim. E eu posso, a qualquer momento, mudar o seed dela, né? O seed desse scatter, que é mudar o padrão. Então, eu tenho aqui esse parâmetro de seed, que eu posso vir aqui e mexer, e ele vai infinitamente variar a colocação dessas árvores nessa superfície, né? Sempre estabelecendo aquela regra de que ele só coloca árvores na região que está verde. Então, o que é que acontece? Para contextualizar... Diga. Deixa eu só fazer o que veio na minha cabeça agora, velho. Tinha um game chamado... Putz, esqueci, velho. Era um game que você venerava divindades. Então você tinha uma população e a galera ia construindo totens. Aí tinha uns deuses assim que eram animais. Podia ser um leão, ele começava pequenininho, aí depois ia crescendo. Podia ser um tigre, um macaco, enfim, uma vaca. E eles usavam um tipo de gráfico muito parecido com esse teu aí. E por mais que você esteja mexendo em nodes aí e tal, e pelo que eu tô vendo é tudo muito como se fosse templates, assim. É tudo muito de você mexer os números, de você colocar, mas você não trabalha com a linguagem de programação em si. Exatamente. É o que a gente chama... Só que aí eu queria saber o seguinte, você tem como criar de uma forma que o cara, quando leve para um game, essas variações de construção de árvore, por exemplo, você começou com 50 árvores. Aí, vamos supor que é um game que tem a influência do tempo e as árvores vão crescendo.
tu consegue criar essa influência e as árvores foram e vão crescendo sempre naquele espaço e tal, e o cara já trabalhar com uma programação mais a fundo disso aí? Ó, eu vou responder o que eu entendi da pergunta. Tá. Vai, manda bala. Veja bem, o primeiro ponto que eu vou lhe Houdini, ele não é real time. Ou seja, a partir do momento que o jogo foi compilado, a arte não vai responder de forma procedural, porque já foi compilado. Mas ele tem o que a gente chama de Houdini Engine, que conversa tanto com a Unity quanto com a Unreal. Entende? E aí o que é que acontece? Com esse link entre o Houdini e a Engine, as mudanças lá são on the fly, né? Você faz a mudança sem precisar voltar para o software Houdini para poder a mudança acontecer. Então, só para embasar isso, para você entender o ponto que eu quero chegar. E aí o que você falou de programação, para pincelar sobre isso também. O Houdini tem programação, mas ele é uma ferramenta que foi criada para ser o mais artisticamente e intuitivo possível. Então, assim, a gente usa código no Houdini, mas os códigos que a gente usa no Houdini são para coisas pontuais. Dá para você usar bastante se você for fazer VFX, motion graphics, etc. Mas aqui as relações de código, o que seria... Vou dar um exemplo aqui, ó. Quando eu tenho aqui essa minha box, o que é que eu percebo aqui? Que essa box, ela tá onde? Tá no meio da minha grid. Beleza? Então, eu tenho metade da box aqui para cima da grid e metade para baixo. Como seria uma forma não procedural de snapar essa box em cima aqui da grid? Uma forma não procedural é eu pegar aqui o node de transformação e dentro do eixo Y, que no Houdini é o eixo que está para cima, eu pegar aqui e movimentar esse box para cima. Ah, é porque ele está pequenininho. Eu diminui o tamanho dele aqui. Deixa eu botar 1 e 1. Pronto. Então aqui agora, ó. Como eu botei aqui a escala dele como 1 e a altura dele no Y como 1, ele está a uma unidade do chão, né? Ou seja, seria como se ele tivesse a uma caixa exatamente de altura para baixo. Tanto é que eu posso ver a posição da caixa original aqui antes, né? Aqui embaixo. Se eu habilitar aqui esse flag lilás, que é o de template, ele mostra para mim aonde é que estava essa caixa aqui embaixo. Desculpa, ó. Ele não apareceu aqui, mas tudo bem. Mas aqui eu vejo aqui, ó, só para te mostrar, ó. Ele mostra a caixa original, o box original aqui embaixo, sendo que ele está metade para cima, metade para fora da grid. Depois que eu dei o transform, movendo ele em uma posição no Y para cima, ele apareceu para mim aqui em cima. Então isso aqui é uma forma não procedural de fazer isso. Qual seria a forma procedural de fazer isso? O Houdini, ele permite que eu faça associação de propriedades. Então eu posso, por exemplo, pegar aqui a altura, esse lugar aqui onde eu botei 1, deixa eu zerar ele aqui de novo. E eu posso pegar aqui a escala, o Y, a escala aqui no Y, eu posso copiar esse parâmetro, copiar o parâmetro da escala no Y e colar aqui no parâmetro de transformação no Y. Então, deixa eu colar essa relatividade aqui. E ele diz aqui, ó, ele copiou o canal SY, né, que é a escala Y, scale Y, tá? Só que ele, quando eu clico aqui no Translate, ele mostra ou a expressão, que é o código de programação em si, né? Ou o que essa expressão me traz de valor, né? Uma vez que ela é convertida, que o valor é 1. Então, o que é que acontece? Com isso aqui, cada vez que eu posso aumentar a minha escala, se eu aumentar aqui a minha escala para 10, por exemplo, ele também vai subir 10 unidades o meu objeto. Por quê? Porque esses dois valores eles estão relacionados e condicionados, tá? Então, assim, beleza, esse é como o exemplo básico, né? Como eu estou fazendo aqui com a grid. Qual é o exemplo prático, o exemplo na vida real? Aí eu vou te mostrar aqui agora. Vou reabilitar aqui a minha terra e as minhas árvores. O que é que eu quero que você perceba aqui, ó? Todas essas árvores estão basicamente com o mesmo tamanho. Mas eu posso criar uma variação de tamanho delas através de código de programação, para cada ponto que ela copia. Então, quando eu entro aqui no meu Vegetation Generation, eu tenho aqui
Aliás, não vou usar as árvores como exemplo, não. Eu tenho isso aqui bem definido aqui nos asteroides. Deixa eu ligar aqui os asteroides, ele vai processar. Enquanto ele está processando aí, eu vou só contextualizar o que eu estava falando sobre os softwares comuns. Então, quando você exporta a arte no software comum e o diretor de arte ele pede para você fazer alguma operação, você fica meio preso e às vezes você tem muito retrabalho. Então, aqui no Houdini, o conceito é que você não exporta um arquivo final, como FBX ou como OBJ. Você exporta, na verdade, esse código de receitas que a gente chama de HDA, né? Que é Houdini Digital Asset, né? É um asset digital. E esse asset digital, você pode fazer o seguinte: cada node desse não tem esses parâmetros que eu estou mexendo e que você disse que são como templates, né? Que você vai mexendo, ele vai se adaptando para você. Você pode selecionar quais são esses parâmetros que você quer que estejam visíveis no Digital Asset final, né? O Substance Designer também tem um pouco isso, que você seleciona quais são os parâmetros que você quer exportar para que a pessoa que vai receber o arquivo do Substance Designer possa mudar esses parâmetros e variar proceduralmente aquela arte, né? Então, ele tá quase acabando aqui agora. Então, o que é que acontece? Isso é uma mão na roda, porque você não faz um asset, você faz um conceito de asset que é replicável abriu aqui. Esse exemplo é bem interessante aqui, ó. Eu vou complementar o que eu estava falando agora, para não parecer que eu parei no meio, com esse exemplo aqui, ó. Deixa eu desabilitar aqui a minha terra e minha vegetação. Então eu tenho aqui uma nuvem de asteroide, tá? Essa nuvem de asteroide aqui, ela usou aquele mesmo princípio do scatter que eu estava explicando para vocês, mas ela utilizou como base uma esfera para gerar esse scatter, tá? Então eu tenho aqui essa esfera, tenho aqui a transformação do tamanho dessa esfera, eu aumentei o tamanho dela, e depois eu copiei para essa esfera, para cada um desses pontos, deixa eu botar aqui para ver se vai aparecer. Eu copiei aqui para essa área dessa esfera, para cada um desses pontos da esfera, essas pedras que são asteroides aqui para mim, tá? Então, o que é que acontece? Você vê que cada um deles tem um tamanho diferente e cada um deles tem uma rotação diferente e um deslocamento da superfície diferente, né? Eles não estão todos exatamente começando da mesma área de superfície. O raio é diferente de cada um. O raio é diferente, exatamente. É justamente aquela altura que você deu da caixa pro grid, do grid para a caixa. Do grid para a caixa. Beleza. Aí, como é que isso é feito? Pronto. Olha o código de programação que você pediu agora. A programação, como a gente faz para sistemas e sites, é muito mais abstrata no sentido de você cria lá o que você quer de fato, né? Aqui não, aqui você está mexendo na propriedade dos pontos que o Houdini gerou, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, esse node aqui, o que ele está fazendo aqui para mim é criando alguns parâmetros, por exemplo, aqui, ó, escala mínima, escala máxima. Ele está criando aqui essa expressão aqui, ó, fit01. Essa expressão ele diz para mim, ó, a escala de cada uma dessas pedrinhas vai ter que estar dentro do valor, entre o valor 0 e o valor 1. Só que eu defino que eu tenho esses slides aqui para definir o tamanho deles. Então, por exemplo, ó, a rotação de ângulo máximo é 25, então cada um vai estar rotacionando no máximo 25 graus em relação aos outros. E o tamanho mínimo da esfera, deixa eu botar aqui o copiar. O asteroide. O menor asteroide, ele tem um tamanho de 0,15. E o maior asteroide tem um tamanho de 0,95. De um menor de 0 e maior de 1, né, que é o limite máximo. Mas você consegue regular isso aqui. Então, essa expressão aqui, ela é utilizada para pegar para cada um desses pontos que foi gerado aqui no scatter e aplicar na cópia essa transformação de escala. Então, assim, você também tem que usar código aqui no Houdini de vez em quando. Não apenas com o link de parâmetro, um com o outro, como também código em si escrito, tá? Mas isso aqui é uma coisa que eu admito que é um pouco mais avançada. E lá no curso eu vou descrever mais profundamente. Mas deixa eu mas isso é tudo dentro do parâmetro que o próprio programa te permite, né? Você falou que... Na verdade...
Vai, diga. Não, vá, complete a pergunta para ver se eu fugi. Não, é porque você falou se fosse de código HTML, a gente tem uma liberdade maior assim, porque é muito solto, realmente você faz o que você quer ali. Isso. Mas nessa linguagem você tem alguns padrões que você tem que, não é respeitar, mas ele tem um limite de cada função dentro do programa, né? Isso, por exemplo, o fit01 é uma função do Houdini. Então já é uma expressão que já existe no Houdini e você tem que saber como usar essa expressão, né? Então ele tem uma série de expressões que vão te ajudar para quando você quer fazer alguma coisa. O range é o de randomização, então ele gera um número. Então o que é que essa expressão fala? Ele fala, ó, o parâmetro escala vai ser de um valor float, que o valor float é um valor que não é unitário individual, tipo 1, 2, 3. Float é 1.057, 1.2, enfim, né? Valor com casa decimal, o float. Então ele diz, ó, o parâmetro escala é um parâmetro de float, é um número float, não é um número inteiro. Ele tem que ser escalonado, ele tem que ser... tem que caber, né? Tem que caber, exatamente, entre o valor 0 e 1, sendo que esse número entre 0 e 1, você vai gerar um número randômico, o range, para cada PT number, para cada point number, ou seja, cada um, se eu habilitar aqui, ó, esse display point numbers, eu vou ver que eu tenho um número de ponto para cada um desses pontos do scatter. Massa. E aí eu digo, você vai pegar esse point number, vai randomizar ele entre 0 e 1, considerando o valor mínimo de escala que você definir e o valor máximo de escala que você definir, que tem que ser números entre 0 e 1, né? Então, assim, ele pega esse código e atribui a escala disso para cada um desses pontos. Então, toda vez que uma geometria é como se fosse um loop, para cada ponto do scatter, ele vai aplicar essa fórmula, gerar um número aleatório entre 0 e 1, e isso vai se transformar num asteroide com um tamanho diferente. Mas qual é a grande sacada do Houdini? É isso que eu estou tentando aqui passar para lá. É que dentro dessa receita, com todos esses nodes que eu tenho aqui dentro, por exemplo, eu vou mostrar um node aqui. Esse node aqui é o switch, né? O switch é como se fosse um interruptor. Então eu tenho o base mesh do tubo, que é um tubo, né? Um cilindro sem a parte de cima e sem a parte de baixo. E tem o base mesh dessa esfera. Ambos eu tenho o tamanho aqui de transformação, né? Então eu peguei aqui e aumentei o tamanho do tubo e da esfera para eles ficarem mais ou menos do mesmo tamanho. E depois eu fiz o scatter e o copy to points e gerei aqui, deixa eu desabilitar os números, a minha cópia dos asteroides em cima, baseado nesses pontos aqui. Mas qual é o bacana? O bacana é que se eu, com um node do switch, eu posso simplesmente pegar esse input aqui, que está como um 1, né? Que ele começa aqui, input 0, o da esquerda, e o do lado direito é o input 1. Se eu pegar aqui e tirar do 1 e ir para o 0, o que acontece é que ele já alterou aqui para mim toda a minha receita, mas ao invés de levar em consideração a esfera como a base para copiar os pontos, ele leva o cano, né? o tubo, como esse padrão. Mas você vê que ele respeita o resto do código, né? Ou seja, ele continua randomizando o tamanho, a rotação, com base naquela expressão que está aqui embaixo, nesse outro node. Beleza? Só que o que é que acontece? Qual é o bacana? Que esses parâmetros aqui, ó, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Esses parâmetros aqui, você vê que aqui ele estava verde, tá vendo? Por que esse parâmetro aqui estava verde? Porque ele está dizendo que esse parâmetro ele está sendo ligado em um outro canal que está em algum outro lugar aqui do meu código. Aonde é que está esse canal? É o que eu vou mostrar para vocês. Então, quando eu peguei ali, dei o exemplo do cubo em cima da grid ou no meio da grid, que eu copiei o parâmetro, dei o copy parameter, eu posso pegar esse copy parameter e posso vir aqui no próprio digital asset, né? Ou seja, essa caixinha onde toda a minha receita para fazer o cinturão de asteroides existe, e eu posso colocar essa informação aqui fora e controlar por aqui de fora, aqui desse node, parâmetros que eu selecionei e copiei daqui de dentro de vários pontos diferentes.
Então, vou dar 2 exemplos para isso. Vou vir aqui fora e eu tenho aqui type. Aí eu tenho aqui type cloud ou belt, né? Então, o que é que acontece? Se eu vir aqui e botar aqui copy parameter e vir aqui dentro do meu switch e clicar com o botão direito e botar paste relative reference, né? Que é colar referências relativas, o que ele vai dizer para mim é que ele agora está linkado com o meu canal lá de fora. O que é que isso vai fazer? Quando eu estiver aqui fora e eu estou aqui com o modo cloud, para eu mudar agora para o modo belt, né, que é cinturão, ao invés de nuvem, de asteroide, eu simplesmente venho aqui, mudo para belt e ele altera para mim, porque agora esse canal está linkado com esse switch aqui dentro. Então, para cada um desses inputs aqui fora, eu consigo pegar e colocar aqui uma interface, eu posso criar uma interface com as informações que eu quero usar para gerar a minha arte. Então, por exemplo, eu vejo aqui fora que eu tenho aqui fora o asteroid count, tá com o número 100. Eu vou copiar aqui esse asteroid count, copy parameter, e vou aqui dentro do scatter e aqui nesse force total count, que está 55, eu vou colar as referências relativas. O que é que vai acontecer? Aumentou aqui agora o meu número de asteroides para 100. Por quê? Porque ele está levando em consideração agora esse valor aqui de fora, esse canal que estava aqui fora criado. Então eu posso vir aqui agora e botar, por exemplo, 1000 aqui fora, e ele lá dentro vai mudar, ó, o máximo é 500, tá vendo? Ele lá dentro vai mudar para mim essa informação e vai povoar com mais asteroides aqui para mim, tá vendo? Então, com isso eu posso pegar aqui outros parâmetros, deixa eu ver aqui um exemplo, como esse parâmetro aqui, ó, de tamanho. Deixa eu habilitar aqui o meu tubo. Esse tubo aqui, você vê que ele tem uma altura, né? Ele está estreito. Então, eu posso pegar um parâmetro desse aqui, eu vou dizer que o parâmetro vai ser o de escalonamento para cima, para aumentar esse paredão aqui, tá? Deixar ele mais alto, menos o perfil menos fininho. Então, eu vou copiar esse parâmetro aqui, que nesse caso aqui é o 0.5. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, copiar parâmetro. E vou colar esse parâmetro no meu tamanho. Só que esse tamanho aqui, ele não está na minha interface. Então, eu tenho que editar essa interface. Eu vou clicar aqui nessa engrenagem e vir em Type Properties. E ele vai mostrar aqui quais são os parâmetros que eu quero expor. Tá vendo? Então, eu tenho aqui alguns parâmetros. E eu vou escolher qual é o parâmetro que eu quero expor. Ô, Gão, tá aparecendo essa janela aí? Ou só tá aparecendo? Não, tá sim, tá. Pronto. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui esse Tub Adjustments, né, que é o ajuste do tubo. Posso pegar essa escala, posso arrastar ela aqui para mim, para adicionar ela aqui dentro da minha interface. Aceitar. Aliás, antes de eu aceitar, eu vou renomear ela aqui só para Conart Escala, para o exemplo. Então, aqui, ó. Quando eu venho aqui agora, nessa minha pasta de geração de asteroide, eu tenho aqui o Conart Scala que eu acabei de criar. Você vê que, se você voltar o vídeo aí alguns segundos, você vai ver que esse menu aqui não existia, né? Mas agora ele existe. Então, o que é que eu posso fazer? Só para exemplificar para você. Eu posso pegar aqui esse parâmetro aqui dentro e linkar ele lá, ó. Vou linkar o parâmetro aqui dentro. Ok. E o que é que eu posso fazer? Agora, quando eu revelar aqui o meu objeto, deixa eu copiar aqui os popped points. Copiou aqui as informações. Quando eu voltar lá para minha área, como eu falei, eu vou querer botar aquela altura maior daquele cilindro, né? Então, eu posso pegar aqui, ao invés de 0,5, eu posso botar 5. E o que é que vai acontecer? Ele vai se readaptar para mim para fazer com que essa arte seja regerada, tá vendo? De forma procedural. Deu para sacar isso aí? Você conseguiu Total. A funcionalidade, o porquê que é bacana esse workflow? Então, assim, você consegue, através da criação desses parâmetros e a relinkagem deles, fazer com que tudo isso seja muito variável, né? Muito variável. E o mais bacana de tudo, Hugo, é que nessa versão nova que o Houdini lançou, que é a 17.5, ele tem um novo contexto, né? Que é o contexto que a gente chama aqui de TOPS, tá vendo?
que é o Task Operators, né? Ah, E o que é que esse TOPS faz? Então, só para te explicar. O Houdini, ele trabalha com uma receita. O que é a receita? A receita nada mais, nada menos é do que essa sequência lógica de nodes que quando você programa eles, e inclusive às vezes programa de fato digitando código, ele gera uma arte para você e dessa receita você seleciona quais são os parâmetros que de fato são importantes, exporta esses parâmetros para a camada de cima dele, né? Para o container aonde a receita está, que é esses parâmetros que eu escolhi aqui para regular essa informação. Uma vez que esses parâmetros aqui eles existem, isso aqui se torna o que a gente chama de HDA, né? Que é Houdini Digital Asset. Então é isso aqui que vai para a Game Engine e é isso aqui que o artista usa para fazer o level design. Então, por exemplo, se ele precisa de uma nuvem, um cinturão de asteroide, ele simplesmente vai mudar os parâmetros, vai mudar aqui de Belt para Cloud e a arte vai ser regerada para ele. Entendeu? Só que o que é que o Task Operator faz? O Task Operator, que é esse operator, Variation Task Operator. O que é que ele faz? Eu posso criar aqui ó, o HDA Processor. Então, isso aqui é um workflow que o Houdini chama de PDG, né? Que é Procedural Dependency Graph. O que é que ele faz? Eu abasteço ele com um template node, ou HDA ou ADA file, né? Que é o arquivo do HDA salvo no meu HD. Eu posso puxar isso aqui direto de dentro do Houdini, selecionando o node aqui, ou então direto do meu HD com o arquivo que eu salvei. E o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar cada um desses parâmetros que estão aqui expostos e vai criar uma variação para mim. Então, basicamente, o que eu falo para o Task Operator é: você está vendo esse HDA que cria um cinturão de asteroides? Eu quero que você crie 50 variações dele, sendo que cada variação, eu quero que você varie esses valores aqui entre a faixa tal e a faixa tal. Então, por exemplo, eu quero que você crie 50 variações que tenham contagem entre 100 asteroides e 1000 asteroides. Então, vão ter 50 arquivos salvos. Ele vai salvar para mim sozinho 50 arquivos de vários tipos diferentes de nuvens e cinturões de asteroides, com contagens diferentes de asteroides e com outras informações diferentes. Então, só para, de novo, ir um level a mais para mostrar para vocês. Eu vou desligar aqui o meu asteroide e vou voltar aqui para... Vou usar aqui agora o Gas Planet. Deixa ele carregar aqui o meu planeta de gás. tá, isso tudo a gente está falando de uma arte técnica E isso é voltada para games. para games. E a saída dela quem vai pegar isso depois é o level designer. Exatamente. Você... Depende, né? Se você estiver trabalhando numa empresa, quem vai fazer isso é o level designer. Se você é um desenvolvedor independente, quem vai fazer isso é você. Sim, sim. Então, por exemplo, só para você ver, ó, essa arte aqui, eu fiz ela no ZBrush, Substance Painter e Marmoset para renderizar, etc. Se eu quisesse, eu poderia gerar de forma procedural infinitas variações disso. Como é que seria o processo disso no procedural? A criação dessa lâmina seria definida por uma curva e eu poderia alterar a rugosidade dessa curva e gerar infinitas lâminas. Entende? Sim. Um punhal aqui de segurar, eu poderia fazer um reto, ou um cilíndrico, ou um com duas bolinhas, ou um com 2 quadrados, e através do proceduralismo aqui, dos parâmetros, ele gerar. Então, o que é que acontece? Só para, de novo, clarificar esse exemplo. Eu tenho aqui esse planeta gasoso, né? E aí ele está sendo definido aqui por essas cores. Então, lá com o PDG, eu posso dizer que eu quero exportar 50 variações desse planeta com cores diferentes. E aí ele vai pegar para mim e vai fazer todas as variações que eu pedi, entendeu? O noise aqui, por exemplo, eu posso vir aqui dentro, deixa eu abrir aqui ele. Eu posso vir aqui dentro, deixa ele carregar. Eu posso vir aqui dentro e aqui, aí você vê que aqui eu já estou em um outro level de contexto acima do que a gente já estava falando, né?
E esse aqui é o que a gente chama de VOPs. VOPs é Vex Operator. E Vex, como está aqui escrito, é a linguagem de programação do Houdini. Então, o Houdini ele é tão flexível que você pode escrever código em Vex de forma visual ou de forma código mesmo, né? Só para você ter ideia, lembra aquele fit 01 que a gente estava falando? Eu tenho aqui esse node, que ele é um fit. E ele é um fit de 0 a 1. Fit, destination mínimo 0, destination max 1. Então, assim, é uma forma de fazer a mesma coisa, só que visual, tá? Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui esse noise, e esse noise eu posso mudar para gerar uma outra versão desse planeta gasoso. Então, por exemplo, se eu mudar esse noise aqui para, deixa eu ver, simplex, deixa eu ver se ele vai mudar bastante. Ele mudou pouco, mas você vê que ele mudou, tá? Deixa eu tentar botar um outro tipo de noise aqui que vai ser mais discrepante essa diferença, mais visível. Cara, então disso aí é como se você criasse os templates que vão poder ser usados e randomizados dentro do universo que você criou de possíveis randomizações a gente estava falando de lâminas, ou então de tipos de rochas, de asteroides, seja lá o que for. Aí é isso que você vai poder randomizar dentro ou do uma Unity ou do uma Unreal. Ou do Unity ou do Unreal. Vou tentar dar um exemplo aqui fictício. Vamos dizer que você faz um prédio do Houdini, né? Um prédio é uma coisa bem legal para ser feito, porque o que acontece? Ele é bem modularizado, né? Ele tem andares, ele tem número de janelas. Então, assim, é um asset que dá para você fazer proceduralmente muito melhor do que uma nave, por exemplo. Sacou? E só para dizer, viu, gente, ó, essas artes todas aqui não são minhas, não. Só essas 3 maiores aqui. O resto é inspiração, viu? Depois, quem quiser, me procure nas redes sociais, eu digo quem são os artistas. Porque senão fica parecendo que é tudo meu, né? É bom avisar. Tá de boa. Tem alguns tipos. O proceduralismo, ele não é aplicável em todos os lugares. Esse é o primeiro ponto, né? Tem coisas que não tem jeito, você vai ter que fazer manual. Mas, quanto mais se explora essa tendência, eu acho que mais portas se abrem para você fazer outras coisas, né? Então, por exemplo, uma espada eu já acho que é muito mais fácil fazer procedural do que uma arma ou uma nave. Entende? A não ser que seja uma arma, tipo, sei lá, uma arma sci-fi que é daquelas tipo de Halo, né? O jogo. E aí, todas são bastante parecidas. Mas, enfim, então a grande vantagem é o seguinte. Você tem essas receitas aqui dentro do Houdini, que são os nodes, né, que você vai dispor em uma ordem lógica deles. Ele vai gerar um output disso e você pode, depois de ter esse output, definir quais são os parâmetros que você quer de variação e depois você pode automatizar a variação desses parâmetros para gerar o maior número possível de assets, entendeu? Então, o core, que eu acho que, assim, que eu queria passar para a galera entender o porquê que o workflow procedural é poderoso é basicamente isso. Mas eu não consigo agora pensar em uma aplicação que eu possa demonstrar em tempo real aqui, né? Porque, como eu te falei, demora um pouco para fazer. Mas você tem o vídeo da animação daquele cinturão de asteroides? Tenho ele aqui, inclusive, aberto aqui no Marmoset. Então, eu salvei os outputs de cada uma das coisas. Então, eu gerei uma lua, né? Ele, dentro aqui da minha receita, o último node é o node de exportar, né? Então, esse node aqui, ele está exportando um arquivo para mim, que é um arquivo .bgel, né? Que é Basic Geometry aqui no Houdini. Esse arquivo aqui de geometria eu uso para fazer o bake depois. E quando eu faço o bake, né, dos mapas e tudo, ele salva o FBX, né? Que é o arquivo que eu jogo aqui no meu Marmoset. Então, vou abrir aqui o mesmo planeta gasoso no Marmoset e ele aparece aqui para mim, tá? Então, o que acontece? Com o Houdini Digital Asset, é isso que eu queria mostrar para você. Com o Houdini Digital Asset, eu posso programar isso e exportar variações e abastecer essas variações direto ou aqui no Marmoset ou lá na Game Engine, né? E aí, o que eu fiz? Eu criei aqui esse sistema planetário, mas, por enquanto, a arte que você está vendo é só individual, né? Então, eu tenho aqui individual o planeta gasoso, tenho individual a Terra com a vegetação, tenho
o cinturão e nuvem de asteroides, deixa eu habilitar aqui. O cinturão e nuvem de asteroides. Tenho o Sol. Tenho anéis. Atmosfera. A própria Lua. E por aí vai. Só que o que é que eu fiz aqui no Houdini? Isso aqui eu não mostrei ainda. Mas eu vou tentar te mostrar que eu fiz o seguinte, ó. Aqui no Houdini, eu criei também um sistema de órbitas. E você vê aqui que eu tenho várias estrelinhas aqui no fundo, tá vendo? Então, o próximo passo que eu vou fazer, e que eu estou criando aqui com essa nova receita, é pegar os inputs das artes que estão lá de forma individual, né? Sol, Lua, isso, aquilo, e jogar tudo aqui dentro, né? Então, para cada órbita eu vou ter um planeta, no centro eu vou ter um Sol, para cada planeta eu posso ou não ter Lua, posso ou não ter atmosfera, posso ou não ter cinturão ou nuvem de asteroide, posso ou não ter anéis, e aí o que é que acontece? Cada vez que você vai criando mais uma coisa, você consegue conectar essas coisas para que elas façam parte de algo maior, entendeu? Então, é isso o que eu mais acho bacana aqui no Houdini, é essa possibilidade. E aí, o que é que acontece? Só para mostrar para vocês aqui, ó. Eu consigo, inclusive, animar isso aqui. Aqui no Houdini, eu fiz com que essas órbitas aqui, elas girassem cada uma em uma direção, né? Então, fica como se fosse um átomo, assim, em transformação. E os planetas girando em torno dele, e a Lua girando em torno do planetinha, e o anel também girando em torno do planeta, e por aí vai. É algo que eu estou trabalhando ainda, por isso que está aqui incompleto. Então, prometi e não entreguei, desculpa. Que nada. Mas era só para exemplificar, entendeu? Que você pode ir pegando esses assets e ir juntando em coisas maiores e ir fazendo mais variação, entendeu? Tá. Além dessa peça do asteroide, né? E aí já está entrando até como uma parte de uma galáxia e tal. A saída final, eu vi que você tem até no teaserzinho do teu curso, sim, tem isso animado, né? Tem eles se movimentando lá e tal. Além da pessoa que vai fazer o curso, aprender toda essa bagagem aí, não só de procedurais, mas como trabalhar no Houdini e tal, que eu acredito que você também dá essa pincelada para a galera que não tem noção do Houdini. Qual que é a tua intenção com essa saída desse asteroide aí? Não do asteroide, né? Do conjunto como um todo. É uma cutscene? É uma peça de composição para um game? Ou o que é que o cara que assim, qual seria o papel dessa parte dentro de um game? Do Houdini ou dessa cena que eu fiz? Dessa tua cena. Pronto. Essa cena que eu fiz que eu tô fazendo um game, eu vou ter que falar, né? Eu tô com uma parceria lá com o pessoal do Next Level. Eu tenho um colega lá que ele é físico, né? Na verdade, o próprio Rafael Dias da Academia de Produção de Jogos, ele é físico. Ele não é nem programador, nem artista, e o portal dele é um dos maiores. Assim, para quem procura informação sobre como empreender na área de jogos, como estruturar um estúdio, é de longe o melhor. E aí a gente chama, né? Ele faz as mentorias dele, a gente chama a gente de fora, o John Romero, que fez o Quake e o Doom, já deu aula pra gente, tem o Jess Shell, da Shell Games, e vários outros desenvolvedores bem conhecidos. Então, o que acontece? Lá dentro tem um outro físico chamado Arthur, e aí ele queria fazer um game, né? Como o background dele era de física, eu falei, não, bora fazer algo relacionado à física. Eu faço uns planetinhas aqui, e vou aproveitar e fazer isso no Houdini, que o procedural vai ficar melhor, né? Aí comecei a fazer, só que aí terminou que o Fábio pediu... Ele pediu não, né? A gente acertou que estava tomando um pouco de tempo e a gente tinha outras prioridades. E aí diminuiu o ritmo de produção do jogo e isso aqui virou um curso. Era para ser um jogo, né? Terminou que virou um curso. O meu objetivo disso aqui em Salvador, eu sou um cara muito nerd aqui. Né? Eu sou um cara muito nerd, mas aqui em Salvador eu fundei um grupo de astronomia amadora, que é o GAIS, né? E por isso eu sou apaixonado por isso, de espaço e tudo mais. Então, o meu objetivo com esse jogo que a gente estava fazendo, eu e o Arthur, era fazer um jogo educativo para ensinar astronomia para as crianças, né? Então, assim, ensinar
como é que funciona a gravidade, ensinar como é que funciona o universo e por aí vai. Só que terminou que virou um curso, né? Ao invés de sair um game, mas em breve a gente volta com esse projeto aí. O objetivo era esse, era fazer um jogo educativo, né? Que é a minha vontade. Dentro da área de jogos, eu entendo que jogos é uma paixão minha, mas eu entendo que isso, o jogo para mim e o Houdini em si é muito mais uma ferramenta, um meio para atingir o objetivo do que o fim. Entende? Eu quero trabalhar com jogos educativos, quero tentar bolar novos métodos de passar conteúdo através da experiência de se jogar, né? Então, assim, eu sei que isso está bastante longe ainda, porque eu estou aprendendo a parte de arte, aqui treinando, né? Fazendo o Houdini, fazendo as coisas que eu faço aqui, mas tem muita coisa ainda para aprender de game design, que é para transformar essa experiência em algo que, de fato, dê para ser aproveitado, entendeu? Por isso que eu vou começar com o esquema de outsourcing de arte, ao invés do estúdio como um todo, fazendo já games, porque eu preciso aprender muito de game design ainda. Saquei. Vamos falar... você quer mostrar mais alguma coisa dessa parte? Não, eu acho que aqui já foi uma ideia. Você acha que precisa de mais alguma coisa? Você quer que eu mostre mais alguma coisa aqui dentro? Não teria uma coisa, porque eu queria abordar justamente essa parte de mercado para a galera que tá, justamente para puxar aquela parada que a gente viu no Facebook, da galera comentando e tal. O que é que você indicaria assim, né, velho? Porque você já trabalhou com computação, né? Ainda trabalha, ainda pega uns freela e tal. Tá há 2 anos nessa, empreendendo com game já, outsourcing e tal. Ou seja, tem um quê de... Cara, porque você falou até um pouco sobre isso. Você tá com o Rafael Dias, o cara tá conectando você com outra galera, a importância disso, né, do network, do relacionamento, e do cara estar envolvido dentro de uma comunidade que é produtiva, entender essa parte, não burocrática, mas de mercado, de negócio mesmo, do quanto que o Brasil é consumidor de games e o quanto que o Brasil não é produtor de games, né? Então, influencia isso diretamente. A galera reclamando, às vezes, que não tem trabalho e tal, e a galera dizendo, velho, o que tem são oportunidades. Então, para a galera começar a empreender, para a galera começar a ter ideias próprias, da mesma forma que as pessoas desbravaram aí como trabalhar com print 3D, né? Que era um mistério, todo mundo queimou um monte de material. Fala. Eu também faço aqui 3D print. Pois é, e é uma coisa que é um universo ainda novo até, não é tão, assim, com a qualidade das impressões que a gente tem hoje e como está massificado, quanto de gente que tem querendo trabalhar na área. A galera que modela anime também, o mercado de print de anime é gigantesco, até maior que o de comic. Mas se o cara não se mexer, se o cara não for proativo, se o cara não tomar as rédeas das coisas, realmente vai ser mais fácil sentar e começar a questionar, começar a reclamar, falar de mercado e tal. Então, qual seria a tua dica, assim? E eu não sei se tu tem uma ideia de criar, de repente, uma comunidade de games para indie, para a galera que quer desenvolver, para a galera que quer participar. A gente tem projetos como o Cartaz aí, de crowdfunding, para financiar games. Não necessariamente o cara já vai começar ganhando grana, mas vai fazer parte de uma equipe, fazer parte de um projeto, colocar em votação. A galera fala muito dos game jam, trabalhar com game jam, fazer games em 1, 2, 3 dias, né? Nada muito elaborado, lógico, em 2, 3 dias, mas começar a entender um pouquinho desse workflow de produção e tal. Agora, com essa tua palestra do Houdini, aí tentar entender o que é essa arte técnica, o que existe por trás disso aí, porque a galera às vezes só quer fazer o personagem, e esquece dessa parte de props, como tá bom entrar com props na área de games, e agora com variações, né, essa parte de procedural aí, e o quanto fica leve, né, velho, você multiplicou aí por 500 uma rocha que tem vários pontos, né, então se a gente tava falando de polígonos, isso aí o cara não precisa às vezes nem ter um computador super robusto, porque o Houdini ajuda nesse processo de multiplicação, né? Justamente porque é procedural, porque é matemática, porque é cálculo. Para a galera que é design entender um pouquinho isso, é como você trabalhar, não é como, tá, galera? É uma comparação mais de matemática e tal. Quem trabalha com vetor
em aplicativos de vetor, Corel, Illustrator, o vetor você consegue dar dimensões gigantescas justamente por conta disso, porque ele trabalha com código matemático, ele não está trabalhando com pixels. Então, é diferente como o computador vai calcular isso. Então, enfim, você otimiza o seu processo, você aprende técnicas novas, você conhece mercados novos, conhece gente nova, e de repente vai te agregar muita coisa. Aí, João, falei demais. A pergunta o que é que você indicaria para a galera que está querendo entrar nesse mercado, que de repente está com dificuldade de encontrar uma empresa e tal, e se você tem essa ideia de fazer essa comunidade de desenvolvimento de games indies? Pronto, vamos lá. Vou dividir o que você perguntou aí em vários pequenos processos. O primeiro, estou 100% afim de fomentar desenvolvimento de games aqui. Você mora aí perto de Recife, eu moro aqui na Bahia. Aqui na Bahia a gente tem um polo que é o Bahia Indie Developers, né? Tem os nossos desenvolvedores aqui. E a galera dá saída para coisa. Mas o que eu tenho percebido é que o pessoal, as pessoas hoje em dia, no país como um todo, elas têm criado uma dependência muito grande de que algumas coisas aconteçam para que a vida dela mude, né? Então, assim, jogo por edital. Aí, quando você vai ver o jogo de edital que tem sido feito aqui na Bahia, teve um edital que foi feito aqui na Bahia. Porque tem gente que trabalha com isso, né? Então, teve um edital aqui na Bahia de um jogo, eu não vou falar o nome, para não ser antiético, mas, assim, nesse edital, se eu não me engano, a Cocu ganhou também, aí de Recife, o edital da Ancine, e o pessoal daqui de Salvador também ganhou. Só que o pessoal da Cocu entregou o resultado do edital, fez um game bacana, e depois começou a fechar contrato com estúdios de fora, virou outsourcing, inclusive acho que foi eles que fizeram as máquinas lá do Horizon Zero Dawn, que inclusive usou muito o Houdini para terrenos e flow map dos rios do jogo, e em vários outros aspectos também. Lá no site da Side Effects do Houdini tem diversas palestras sobre jogos que utilizaram o Houdini. E o que é que acontece? Então, eu acho que hoje em dia o pessoal que se sente meio perdido, ele tem uma mania que é o seguinte: a mania em poucas palavras, é achar que porque eles estão em movimento, eles estão indo para algum lugar. E muitas vezes o movimento significa estar andando em círculo. Então, assim, e o que é que eu chamo de andar em círculo? É estar seguindo sempre a mesma tendência de todo mundo que está sempre fazendo a mesma coisa. Não ir além, entendeu? Pô, o que tem de novo na indústria? O que as pessoas estão fazendo lá fora que aqui dentro a gente ainda não está fazendo? Então, eu tenho uma vontade muito grande de trazer esse tipo de conteúdo, porque eu vejo que o pessoal foca muito no conteúdo aqui, no que está sendo feito aqui, e não como está sendo feito lá fora. Inclusive, eu não sei se você jogou o Homem-Aranha. Você jogou o Homem-Aranha do PlayStation 4? O novo? Esse exclusivo, joguei. Jogou? Joguei. Aquela cidade de Nova York foi feita com o Houdini. Aí. E vai ser o próximo curso que eu vou gravar, é como fazer uma cidade daquele do Homem-Aranha. Depois que eu finalizar esse aqui dos planetas, vai ser o próximo. E você falou um tema interessante, que você falou sobre vetores, não foi? Agora há pouco? Foi. Do Illustrator, do Corel e tal, de programas gráficos, né? O input para se fazer uma cidade são vetores. Você pega um arquivo de vetor, você pega o Google Map, você pega o que o Houdini faz. Você pega uma foto do Google Map, muda os contrastes da foto, faz com que exista uma diferença entre os quarteirões e as pistas. Depois você vetoriza isso para que as coisas fiquem chapadas em pistas em branco e prédios em preto, um exemplo. E quando você abastece isso aqui no Houdini, você consegue fazer um extrusion da área preta, que é dos prédios. E aí, com as programações do Houdini, com o proceduralismo, você consegue definir tamanho de andares, quantidade de janelas em volta, mascaramento de uma área, de uma região, daquele vetor ali para poder fazer uma área com prédios maiores, né, o core da cidade, o centro da cidade. Então, assim, eu entendo que quem quer ter uma chance de trabalhar com a nossa área de jogos, de indústria de cinema, animação, o que seja,
não só existe o caminho de você trabalhar para alguém, né? Às vezes existe o caminho de você aprender as melhores ferramentas e fazer seu próprio negócio. Então, assim, eu acho que o Houdini é uma ferramenta sensacional para isso, porque ele corta tempo, ele corta equipe. Então, o que antes você precisaria de 500 pessoas fazendo durante 2, 3 anos, 500 não, mas sei lá, uma equipe de 50 artistas fazendo um jogo por 2, 3 anos, hoje em dia 3 artistas fazem 6 meses com o proceduralismo. Então, assim, quem não quer ficar para trás, quem quer hoje já está 10 anos na frente da outra galera, eu acho que é um excelente caminho para começar e não dá desculpa, sacou? É não achar que porque você está se movimentando, como eu falei, você está indo para algum lugar. Você tem que ter suas metas muito bem definidas, você tem que ativar na sua cabeça o que a gente chama, né, aqui no pessoal de empreendedorismo e produtividade de microconquista. Você tem que definir pequenas microconquistas para você se manter motivado e chegar lá. E basicamente é isso, velho. Eu acho que muitas vezes a galera espera demais e não vê as possibilidades que estão ali passando na frente delas, entendeu? Só para complementar, eu ia acabar por aqui, mas só para complementar, o Rafael, ele fala muito sobre produção de jogos, né? E ele tem uma coisa que eu tenho muita dificuldade de aplicar. Já estou aqui assumindo o meu erro, viu, Rafa? É o seguinte, ele tem uma coisa que ele chama de escopos concêntricos, né? Então, assim, qual é o mínimo produto viável? O que é que dá para se expandir disso? O que é que dá para se expandir disso? O que é que dá para se expandir disso? Eu tenho um problema que eu sempre penso muito grande e depois eu tento diminuir, né? Ao invés de construir de dentro para fora. Então, ele tem lá na mentoria dele outras pessoas que estão lançando jogos hiper casuais, super simples, que não precisa de meses de desenvolvimento, nem na questão de arte, nem na questão de programação. Coisas que você consegue fazer aí, jogos que você faz aí em 2, 3 meses. E a galera tá publicando aí na Steam, tá tendo resultado. E tá vivendo de jogo na Steam. Sacou? Vendendo em dólar. Claro que não é nada que vai mudar a sua vida no sentido de você ficar milionário, só se for uma coisa que de fato vire muita tendência. Mas assim, se você faz hoje 5 jogos por ano, que demoram 6 jogos por ano, que demora 2 meses cada jogo, e cada jogo vai estar vendendo lá na Steam, na Google Play, na Apple Store, sei lá, 100, 300 dólares por mês, pô, você já tem uma quantidade boa de receita, sabe? Recorrente. Sim. Então, assim, eu entendo que nossa sociedade não é uma sociedade que é incentivada a empreender. A gente tem esse defeito aqui no nosso país. O brasileiro sabe dar o jeitinho de tudo, claro, mas assim, é sempre um jeitinho que visa mais o pessoal, né? Não o abranger o negócio. Então, assim, acho que a saída aí para essa galera é produzir mais, que eles já produzem. Nossa comunidade artística produz bastante, mas dar saída nessas coisas, independente de alguém tá te pedindo por isso. Você bota lá e vai fazendo, porque alguma hora vai rodar. Pelo menos é como eu vivo, né? Não sei se as pessoas são assim. Cara, é isso. Eu acho que só em um cara se jogar. Por exemplo, ela que tá assistindo aqui, que quer trabalhar com game, quantos de vocês sabem se a Steam precisa de mensalidade, se a Apple Store precisa de mensalidade? Quantos de vocês sabem qual que é a da Android? A Google Store? Se a Google Store é mais... E o Play? Play Store. Play Store. Se a Play Store precisa de mensalidade, qual que é a mais barata? Qual é a que vende mais? Se tem anuidade, enfim. Se mexer um pouquinho, entender, até pegar... Eu falei isso acho que na primeira edição. O que a galera sabe de dados do Sebrae, quanto que o game está funcionando, quanto é que está girando aqui dentro do Brasil, quanto que está girando fora do Brasil, como é que as empresas de outsourcing estão sobrevivendo, como é que elas estão se garantindo, como é que elas estão fazendo o nome para fazer o que o Thiago falou, ou seja, você se garante como outsourcing, você faz um nome, você ganha experiência, para daí sim você ter uma equipe
capaz de fazer um game próprio, capaz de produzir coisas dentro daqui da nossa casa, para a gente parar de perder artista para fora, porque a gente sabe que é mais interessante ganhar em dólar financeiramente, mas a gente só fortalece o mercado externo, né? Agora está com projetos aí de diminuir ou zerar a taxação de impostos para game, né? E a gente não sabe até onde isso é positivo ou até onde isso vai ser negativo para o mercado interno. Mas uma das coisas que tem nos Estados Unidos é muita gente boa, só que eles têm uma alta taxa de impostos lá. Tanto é que é por isso que eles procuram tanta gente de outsourcing, tanta gente fora, vão buscar mão de obra na Índia, na China, na Europa, no Brasil, inclusive. E uma das coisas que a gente tem aqui, o Thiago pode falar disso, é que a gente tem... o Brasil está bem representado. Então, você dizer que é brasileiro é igual quem já foi morar fora e sabe jogar futebol. A galera quer ter brasileiro jogando futebol no time lá, na pelada, seja o que for. Porque a gente tem um respaldo dentro disso aí. E dentro da parte de artista digital, como artista digital, o Brasil está fazendo um nome bonito. A galera que entrou para Santa Mônica abriu as portas, para todo mundo sabe disso, eu não estou falando novidade nenhuma. Então, a gente tem o nosso próprio nome para zelar. E se ficar só sentar e reclamar, é o que mais tem. Reclamar é muito bom. Se chegar na fila do banco e disser que hoje está quente, ou então disser, hoje está muito frio, vai aparecer mais uns 3 para reclamar igual a você. Mas ninguém vai se preocupar em ajudar ou, de repente, criar uma alternativa, enfim. Produção. Desculpa te interromper, mas é isso aí que é o core do que a gente está falando. Quando eu falo que a nossa mentalidade média, claro que não dos artistas top, porque até pela própria influência de falar inglês, de consumir conteúdo de fora, a gente termina não é se equiparando, mas assim, aumentando o level do jogo, né? Mas assim, o pessoal daqui é muito preocupado com o meu emprego, sendo que eles não entendem que eles podem ser provedores deles próprios, através das habilidades deles que eles já vendem, para um patrão, por exemplo, e que eles podem também fazer desse negócio uma geração de emprego, para que outras pessoas que estão começando possam trabalhar aqui, entendeu? Então, assim, você vai ver um boom esses próximos anos aí de estúdios brasileiros, de pessoas que estão procurando esse caminho que você disse aí, de entender como é que funciona o mercado, ou como é que eu publico um jogo na Steam, o que é que eu tenho que fazer, né? Eu acho que é isso, é pensar muito mais como comunidade, como um senso de uma coisa que é maior do que simplesmente o seu trabalho, o seu emprego, entendeu? E acho que quanto mais... Isso é uma coisa que é fato para mim, né? É um fato. Quanto mais pessoas eu atendo com o meu produto, mais eu recebo. E se eu estou atendendo apenas o meu patrão, eu vou receber pouco. Se eu só atendo o interesse do meu patrão, de quem me contrata, eu vou receber pouco. É isso, velho. A galera precisa desenvolver. A gente já entra com alavancagem, com escala, porque quem mais ganha é quem mais serve a outras pessoas, né? Quem mais resolve problemas dos outros. Então, por que a galera de games de sucesso fazem dinheiro? Porque são games que muita gente consome, são games que muita gente se identifica, são games que trabalham com gostos universais, assim, das coisas. E isso dá rendimento. Então, quanto mais problema você soluciona, quanto mais pessoas você ajuda, né? E eu não estou falando só de ajuda social, uma doação desse sentido, não. Mas quanto mais pessoas você influencia, mais você vai receber. Por isso que a galera... Pronto, vou falar que o cara que é cantor, o cara ganha muito por quê? Porque a quantidade de fãs que o cara tem, ou seja, está diretamente relacionado à quantidade de pessoas que você influencia, a quantidade de pessoas que você resolve problemas, está diretamente relacionado a quanto você vai ganhar. E se hoje você não está ganhando muito, aí você para e faz uma reflexão. Velho, eu sirvo para quê? Eu estou resolvendo o problema de quem? Eu consigo resolver o problema de alguém? Por que eu não consigo resolver o problema de alguém na área que eu estou escolhendo? Se eu não sei resolver, então eu ainda estou na fase de estudar. Se eu não consigo ensinar, eu ainda estou na fase de aprender. E, na verdade, nesse sistema da gente, o aprendizado é constante e é contínuo, né? A gente não para de aprender. Mas, se você ainda não está ganhando grana com isso, não tem problema. Mantenha o foco, o negócio é não desistir. Foi o que o Thiago Zanobini falou na palestra dele também. Não desiste.
né? Um dos maiores erros da galera é quando encontrar os primeiros obstáculos, começar a desistir. A galera, às vezes o mercado está saturado. Véi, saturado tá de gente que desiste. Vai para cima, vai para cima. Você viu, né? Como é? Você viu que eu botei isso lá no Facebook, né? O mercado tá muito saturado. Eu falei, sabe qual mercado tá saturado? O dos desistentes. Todo dia chega gente lá. Aí. Pô, nem vi, combinou então, velho. Eu botei lá pro cara. Eu falei, rapaz, todo mercado é saturado. Agora, o mais saturado é dos que desistem. Chega lá uma caralhada de gente todo dia. Pois é. Desiste. Entendeu? Tá achando fácil, vai fazer medicina. Tá achando fácil, vai passar no concurso de juiz. Velho, o que mais tem é a galera parando e desistindo aí. Mas enfim, a gente entrou nessa parte subjetiva para dizer que é importante você desenvolver esse mindset de empreendedorismo, não só de empreendedorismo como negócio, você abrir uma empresa, mas de empreendedorismo pessoal, de você se posicionar como pessoa, como profissional, ter tua imagem em redes sociais é importante. Eu falei disso, porque a gente teve evento na época de eleição, eu disse, velho, não se posiciona publicamente de forma agressiva. Se você quer, às vezes, demonstrar opinião política, se demonstra, beleza. Mas você pode até perder alguns tipos de contrato, ou, de repente, se indispor com alguém que, se você fosse trabalhar junto, a ideia seria outra, enfim. O posicionamento também é importante em redes sociais. Hoje é plataforma de contratação. Falei aqui em outras ocasiões, o Ricardo Luiz Mariano mesmo, 90% dos jobs dele é pelo Facebook. Então, se ele for postar muita coisa nada a ver, de repente influencia na contratação. Então, é isso, velho. Te agradecer. Se você quiser falar alguma coisa também, fica à vontade. Não tem... Eu tô nessa pegada que você falou, né? Eu tô, a Zero One Beat, que é o estúdio, vai estar criando a escola que é a Indie Dungeon. Em breve eu vou estar lançando a Indie Dungeon com esse curso do Astromaker, que é para fazer os planetinhas. E depois eu vou continuar lançando novos cursos, tanto do workflow procedural quanto do workflow tradicional, com escultura, retopologia, bake e tudo mais. E a ideia é realmente fomentar a indústria nesses aspectos. E principalmente, você vê aqui, eu não faço nada de personagem. Por quê? Porque já está saturado. Mas você tem que ter a visão. Pô, eu gosto de fazer personagem. Você acha que eu não queria saber fazer um personagem bonitão, massa? Claro, eu sei que vai chegar o tempo de eu fazer isso. Mas eu não vou no caminho que tá todo mundo fazendo agora, porque já tá saturado, velho. E você tem que ter essa noção, entendeu? Porque senão você fica dando murro em ponta de faca e fica aí reclamando, pô, mas eu não consigo, não sei o quê, entendeu? E aí, o porquê que isso acontece? Entendeu? Você não se posicionou estrategicamente. Cara, a gente vai ter uma palestra do Vinícius Fávero, que está no Canadá hoje, e ele tem... ele tá na Think Tank lá, estudando, e além de trabalhar, tem um personagem dele que ele criou dentro do curso, que é voltado para Cinematic Games, né? Poderia ser para qualquer coisa, é um high poly que ele fez lá. É só um busto, mais para apresentação, mais para o portfólio. E, velho, a quantidade de detalhe, assim, de preocupação com o personagem em si, é muito alto para quem quer trabalhar com AAA, né, hoje em dia. Então, é outra dica, a galera que quer com o personagem, mesmo estando saturado, na verdade, está saturado de muita gente fazendo as mesmas coisas, né? E não dando aquela alavancada, não dando não entregando um modelo realmente AAA. Mas tem empresas no Brasil, jogo de mobile, galera que trabalha com ilustração 3D também, que você consegue construir um modelo high poly, consegue ter um workflow já voltado para games, cinematic, enfim. É isso, velho. É bastante coisa, galera, eu sei. Vamos deixar para outro papo. A gente já teve bastante coisa do Houdini também. Espero que tenha aberto os olhos de algumas pessoas aí para o software, para a oportunidade, tá? Eu conheço pouca gente trabalhando com Houdini, eu conheço pouca gente realmente trabalhando com arte técnica. Então, é uma área boa de se atuar. Segue o Thiago, tá? Aproveita as dicas do cara, tem um curso que ele está desenvolvendo, tem um outro curso que ele vai abrir, mantenha um relacionamento, quem sabe aí, alguém que está assistindo, de repente tem uma mesma pegada, só que de repente tem outras habilidades, junta com o Thiago, começa, velho, se joga, faz alguma coisa, entra em contato, tenho certeza que, como foi comigo, vai ser super receptivo, e é isso aí. Show de bola. Valeu, velho.
Então, obrigado aí pela oportunidade, viu, meu velho? Estou Nada. aqui verdadeiramente emocionado com essa nossa conversa. Muito bom mesmo. Chegar na Bahia, eu apareço aí, viu, irmão? Ave Maria, venha. Ver se acarajé. É, eu Aí é gosto. bom demais, velho. Então pronto. Beleza? Obrigado aí, meu velho, viu? Pela Valeu, oportunidade. meu velho. Um abraço. Valeu. Valeu, valeu.